Me diz uma coisa, você sabe alguma coisa dos carboidratos? Não? Sério? Nossa, porque você é a energia que move todo o meu ser. Gente, Biolove hoje, hein? Love! Tá querendo entender o que tá acontecendo aqui, né, meu filho? A quarentena fazendo efeito. Vou já explicar depois da vinheta. Não tem vinheta. Gente, na verdade, olha só. O nosso Biolove hoje tá inspirado no Dia dos Namorados que tá chegando. E aí, nós vamos aqui falar um pouquinho, olha só. Pensa quando tudo isso passar, quando a quarentena passar, você e o crush indo ali na pracinha tomar um sorvetinho, né? Você de máscara, ele também, ou ela também. Você toca na mão e sente aí a textura do látex, né? Porque a gente ainda vai estar de luva se protegendo. Hoje a gente tá acabando com o clima, né? Mas olha só, sorvete, que a gente come em pracinha, né? Você vai lá na pracinha tomar um sorvete, vai lá na pracinha comer uma batatinha frita. Tudo isso, gente, vai ser rico no composto que a gente vai te dar hoje, que são os lipídios, tá certo? Então, Biolove in Love, falando sobre lipídios. Aquela sua batatinha, aquele seu sorvetinho com crush, ele é rico em lipídio, tá? Mas lembra o que a gente está estudando, lembra? Nós estamos falando sobre química da vida. Nós estamos falando agora sobre compostos orgânicos. Já estudamos compostos inorgânicos, água e sais minerais. Já começamos a estudar os compostos orgânicos com carboidratos. E agora nós vamos falar sobre lipídios. E olha que interessante. Os lipídios, assim como os carboidratos, também têm função energética. Interessante, né? Nós temos algumas funções energéticas no nosso corpo. Os lipídios e os carboidratos. Agora lembra, ó, carboidrato é a principal fonte de energia, tá bom? Então, como é que os lipídios vão ser utilizados? Primeiro que eles vão ser armazenados, tá? Eles vão ser armazenados em células chamadas de células adipócitas, ou os adipócitos, que formam o nosso tecido adiposo. Então, é aquela famosa, né? Aquela famosa gordurinha aqui no abdômen, toda essa região, ela vai estar cheia de células formando o tecido adiposo e eles vão estar contendo o quê? Lipídio, reserva energética. De onde vem esse lipídio? Esse lipídio ele vai vir da sua alimentação, do seu consumo, ou ele vai vir também do excesso de consumo de carboidratos. Então, na verdade, você não consumiu muito lipídios, mas o seu carboidrato em excesso foi armazenado em forma de glicogênio, lembra? No fígado ou no músculo, tá? E aí, ainda assim, teve um excesso. Então, além do que você armazena de carboidrato em forma de glicogênio, ele pode ser transformado em lipídio. Então, tá vendo a relação, principalmente com a questão da saúde, né? Da alimentação saudável, da alimentação balanceada, com os lipídios e os carboidratos que têm função de energia. Agora, claro, os lipídios não vão ter só essa função, né? Os lipídios, eles também vão exercer diversas funções muito importantes no nosso organismo. Uma delas é de revestimento dos nossos órgãos. Então, os nossos órgãos, eles estão revestidos por camadas de gordura. E isso vai ajudar em quê? A prevenir choques mecânicos. Então, o que é choque mecânico, né? Digamos assim, uma batida, né? Então, os nossos órgãos, eles estão revestidos para prevenir choques mecânicos que poderiam causar danos. Outra função dos lipídios, eles vão revestir, né, o nosso corpo, principalmente, nosso corpo não, né? Vamos falar que animais em que isso ocorre com mais, de uma forma mais evidente. Por exemplo, no urso polar, animais que vivem em regiões de temperaturas baixíssimas. A gordura presente no corpo daqueles animais, ela vai ajudar a manter a temperatura. Porque se ele está vivendo num ambiente de temperatura muito baixa, ele vai tender a perder calor. E se ele perder muito calor para o ambiente, ele vai cair a temperatura e ele pode ter hipotermia. Então, quem é que vai ajudar, além de outros artifícios que os animais têm? A gordura, o lipídio do corpo desse animal, vai ajudar a reter o calor. Por quê? Porque a gordura não é um bom condutor de calor. Então, ela retém o calor dentro do corpo do animal. Assim como se
né? Você pegar um animal que tem uma grande camada de gordura, um urso polar, e colocar ele num local tropical, como o que a gente mora. Então, o calor que está dentro do corpo dele também não vai conseguir sair, porque a gordura retém calor. Então, vejam só aí alguns dos papéis que os lipídios fazem. Tem mais! Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui os lipídios em mais outras funções. Por exemplo, na função de formação da membrana da célula. Lembra que a gente falou que os carboidratos também estão na formação da membrana celular? Pois é, só que tem um detalhe, tá? Os lipídios, eles vão estar na forma de colesterol na membrana da célula de animais. Então, cuidado. Vai que a questão diz, né, que os lipídios estão na forma de colesterol em células de vegetais. Errado, tá? E aí eles também vão estar em lipídios na forma de fosfolipídio, tá bom? E aí os fosfolipídios, sim, ele vai estar presente em toda a membrana celular, tá bom? Além de estar na membrana da célula, os lipídios também vão estar presentes na formação de hormônios, como por exemplo os hormônios sexuais, que nós vamos falar já já. E também vão estar presentes em algumas vitaminas, que são vitaminas lipossolúveis. Ou seja, elas são solúveis em lipídios, elas são solúveis em gordura. E o que é isso aqui, professora? Queda. Esse queda aqui é um bizuzinho muito antigo, né? Para você se lembrar quais são as vitaminas que são lipossolúveis, ó. Vitamina K, E, D e A, tá? Além disso, uma característica dos lipídios é que ele irá ser apolar. O que é apolar, né? A gente vê lá na química, lembra daquela regrinha lá da química? Apolar só se liga com apolar e polar se liga com polar. A água é polar ou apolar? Eu tô perguntando isso porque eu quero que vocês me digam ou pensem e reflitam. O lipídio, ele vai se diluir em... É só lembrar. Será que o lipídio se dilui em água? Não, né? Lembra aí? Óleo e água não se misturam. Então, em que é que o lipídio vai diluir? Lipídio vai se diluir em substância orgânica. E em água? Não. Por quê? Porque a água é polar e os lipídios são apolares. E polar se liga com polar. E apolar vai se ligar com apolar. E agora nós vamos falar sobre os tipos de lipídios, tá? O primeiro que a gente vai conversar é sobre os glicerídeos ou alcigliceróis. Essa denominação aqui ela não é muito cobrada em prova, mas ela é mais característica da parte da química. Afinal, a gente está vendo química da vida, tá? Então, os glicerídeos é justamente aqui onde a gente vai ver essa classificação em óleos e gordura, que eu vou já mostrar para vocês qual é realmente a diferença que acontece entre elas. E o que seria, então, um glicerídeo? Eu acho que vocês já fizeram algum hemograma, né? Aquele teste que a gente faz no sangue e sai lá a quantidade de triglicerídeos. O que é isso? É um tipo de glicerídeo. E o que é um glicerídeo? Nada mais é do que a união de um glicerol com ácido graxo, que eu vou mostrar agora pra vocês como é que ficaria. Então, olha só, bem TikToker, né? Então, olha só. Como é que seria a união de um ácido graxo com um glicerol, tá? A molécula de ácido graxo ela é uma longa molécula de carbonos com uma estrutura como essa daqui, ó, que na química é chamada de ácido carboxílico. Então, ó, lembra? Ele vai ter muito carbono, até 12 carbonos, é uma cadeia bem longa. Por isso que eu não continuei aqui, né? Que ela não cabe na minha lousa. E aí ela também vai ter uma molécula de ácido carboxílico. O glicerol, ele é um álcool. Então, ele sempre vai ter essa molécula de OH, tá? Então, para unir um glicerol com um ácido graxo, nós vamos fazer a reação que nós aprendemos lá nos carboidratos. Retira uma molécula de água. E se eu estou tirando uma molécula de água, eu estou desidratando. Então, aqui nós vamos fazer uma desidratação para poder unir essas duas moléculas e formar um glicerídeo. Então, olha só. OH aqui, ali, um Hzinho. Para eu poder tirar H2O, o que é que eu faço?
OH com H. E 2 hidrogênio com o oxigênio, eu tenho o quê? H2O. Então, sai a molécula de água e eu vou ter a união agora dessas duas moléculas através de quem? Desse oxigênio. Então, esse oxigênio vai fazer uma espécie de ponte, né? Ó. Tá certo? Então, agora eu vou ter um glicerídeo. E os glicerídeos também são chamados de ésteres. Por quê? Porque na química, essa ligação aqui, ó, é um éster, tá? Ixi, professor, agora tá ficando difícil, né? Muito nome. Ah, não, ó, vamos lá. Eu tenho um ácido gráfico, que é uma molécula grande de carbono, com C-O, OH no final. E tem um glicerol, que é uma molécula com OH. Se eu quero unir as duas, eu retiro água. Quando a molécula de água sai, o oxigênio faz a ponte. E essa nova molécula que é formada aqui é um éster. Então eu tenho um glicerídeo, mas ele também pode ser chamado de quê? Também pode ser chamado de ésteres. Por quê? Porque ele tem uma ligação éster. E olha só, esse tipo aqui, vocês estão vendo que essa molécula de glicerol, eu poderia ligar um outro ácido graxo aqui? Poderia, ó. Era só eu pegar, liberar mais uma molécula de água, né? Pegar um ácido graxo e fazer aqui uma outra ligação, ó. C-O. Ele ia fazer uma outra desidratação. Então, aqueles triglicerídeos nada mais são do que a união de uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácido graxo. E aí, gente, esse ácido graxo, que é uma cadeia longa, olha, coloquei ela aqui, uma cadeia longa com C-OH no final, ele pode ter duas formas. Ou ele pode ser do tipo saturado, ou ele pode ser do tipo insaturado. Olha a química aí de novo, né? Como é que eu vou saber que ele é insaturado? É quando ele apresentar, ó, essa dupla ligação aqui. E essa dupla ligação, ela vai fazer uma modificação na forma dessa estrutura. E aí a modificação na forma dessa estrutura é o que justamente faz com que os lipídios que são insaturados se apresentem na forma líquida na temperatura ambiente. Isso seria diferente, por exemplo, se eu pegasse aqui um bacon. Bacon, gordura animal. É uma gordura do tipo saturada. Por que ela se apresenta da forma sólida? Porque ela não tem essa dupla ligação que modifica a estrutura da célula. Desculpa, a estrutura da molécula. E aí, gente, saturado, né, insaturado, alguns alimentos bem presentes na nossa alimentação mostram isso de uma forma muito clara. Por exemplo, quem nunca, né, ficou na dúvida se manteiga ou margarina, as duas são gostosas. Qual é a mais saudável, né? Gente, olha só, de uma forma geral, as gorduras de origem vegetal, que normalmente você os óleos, normalmente a gordura vegetal, né, ela vai ser em óleo. Elas são mais saudáveis. Só que tem uma questão. A margarina é de origem vegetal. Então ela é mais saudável do que a manteiga? Ela não vai ser mais saudável por conta de uma coisa. Porque a margarina, se ela é de origem vegetal e ela vem de um óleo, ela deveria ser o quê? Líquida, né? Óleo é líquido. E por que a margarina não é líquida, né? Por que ela tem aquele estado pastoso? Porque ela sofre uma reação que é feita em laboratório, que é a hidrogenação. O que acontece? Em laboratório, as empresas vão adicionar hidrogênio aqui. E a entrada de um hidrogênio vai fazer com que essa dupla ligação se desfaça e aí ela vai se apresentar não na forma sólida, mas na forma pastosa. Algumas outras empresas usam outras substâncias. Inclusive, se você quiser ver isso, ó, você pode pegar a sua margarina. Olha aqui em ingredientes, ó. Você vai achar ingredientes falando que é um óleo vegetal hidrogenado. E é uma das primeiras coisas que vem aqui, ó. Óleos vegetais líquidos e hidrogenados, tá? Então, ou seja, ela sofreu uma
e hidrogenação, para poder ela ficar num estado mais pastoso, tá bom? E a manteiga, professora? De onde que a manteiga vem? A manteiga, ela vem do leite, não é assim? Então, a manteiga, ela vai ser saturada, tá? Continuando os nossos tipos de lipídios, nós vamos ter, por exemplo, também as ceras. As ceras são lipídios que têm a função de impermeabilizar. Então, será que é aquela cera que aparece no ouvido? Detalhe, agora o nome não é mais ouvido, é orelha. É a cera que aparece na orelha humana? É. A cera da nossa orelha, ela tem um papel muito importante que é a de proteção. Então, ela reveste internamente a nossa orelha para evitar que entre qualquer tipo de coisa que poderia nos fazer mal. Então, ela retém. Além de ter na orelha humana, essa cera a gente também pode encontrar, por exemplo, em frutos e folhas. Ela vai revestir o fruto e a folha e vai fazer com que ela fique impermeável, principalmente em plantas que não querem perder água. Porque aí, como, olha só, impermeável, não é penetrado por água. Então, ela consegue reter mais a sua água dentro da sua estrutura, porque ela não quer perder, ela vive num ambiente que não tem muita água. Então, ela vai ter a sua camada de cera na folha para evitar que ela perca, né? Para tentar reter o máximo de água que ela puder. Além do tipo de lipídio cera, nós vamos ter o tipo dos lipídios em fosfolipídios. Os fosfolipídios é um tipo de lipídio que é muito importante, principalmente em citologia, que a gente vai ver mais na frente, porque ele vai estar presente na membrana da célula, na membrana chamada de membrana plasmática. E normalmente vocês vão ver os fosfolipídios desenhados assim, ó, como um bonequinho, né? Parece que ele tem cabeça e duas pernas, e uma das pernas ainda tá meio quebrada, né? Isso daqui, na verdade, é uma insaturação. Então, ele vai ter uma insaturação em uma das estruturas, com que faz que ele fique fluido. A gente vai ver que uma das características da membrana plasmática é que ela é fluida. E ela vai se dar justamente pela presença dessa insaturação e pela presença também dos ácidos graxos, ó. E ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em uma parte polar, vou ajeitar aqui, uma parte polar e uma parte apolar, tá? Então, essa cabeça aqui, ó, cabeça do nosso boneco, é a região polar, ou seja, ela se liga com a água. Ela é hidrofílica, ela tem afinidade com a água, porque ela é formada por uma molécula de fosfato e de glicerol. E essa região aqui das perninhas, ela é hidrofóbica, ou seja, tem fobia de água. Ela é meio cascão, né? Ela não gosta de água. Então, ela é apolar, que é justamente a região formada pelos ácidos graxos. E quando tem uma molécula em que uma região ela é polar e na outra ela é polar, em uma região ela tem afinidade pela água e na outra ela não tem afinidade pela água, o nome dessa molécula é anfipática. E o último tipo de lipídio que nós vamos estudar são os lipídios esteroides. Então, esses lipídios eles vão estar na composição principalmente de hormônios, como os hormônios sexuais, testosterona e estradiol, que são os hormônios que dão características sexuais, e o colesterol. E o colesterol é interessante porque a gente escuta muito falar em colesterol, né? Ah, fulano tá com colesterol alto, não pode comer isso porque isso vai fazer mal. Então, esse colesterol que está presente no nosso corpo e ele pode ficar alto, que está relacionado com o LDL e o HDL, que eu vou já explicar para vocês, ele, na verdade, ele pode estar dentro do nosso corpo de duas formas. Através da ingestão, ele vai ser ingerido, ou ele também vai ser formado lá no nosso fígado. E como é que vai funcionar o HDL e o LDL, né? Quem é o colesterol bom, quem é o colesterol mau, né? O LDL, que é o colesterol mau, que o pessoal chama, né? Tem até aí, ó, logo Deus leva. Ele é ruim, né? Não é bem assim, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Não é bem que um é mau e o outro é bom. Na verdade, cada um cumpre a sua função e o excesso de consumo de gordura é que vai fazer com que um deles possa causar problemas de saúde. Vou mostrar aqui pra vocês. E pra gente finalizar a nossa videoaula, vamos falar um pouquinho sobre HDL e LDL. Olha só, o colesterol, que é o que a gente dá, o colesterol tá alto, ele vai se unir a uma lipoproteína.
O que é uma lipoproteína? Ácido graxo, lipídio mais proteína. E eu posso ter lipoproteínas de dois tipos, a LDL ou a HDL. Pra gente se lembrar, a gente usa as siglas, né? LDL, logo Deus leva, ou o ladrão. Mas na verdade, gente, esse L vem de long, que é baixa, porque é uma lipoproteína de baixa densidade. E o HDL, que é high, que seria uma lipoproteína de alta densidade, a gente chama de herói. Quando na verdade, essas lipoproteínas estão apenas fazendo o papel dela. Por que isso se torna prejudicial? Olha só. O LDL, vou começar pelo HDL. O HDL, ele pega o colesterol que está lá no sangue e leva de volta para o fígado. Então é como se ele estivesse retirando o colesterol do sangue, né? E levando para onde? Para o fígado para ser quebrado. O LDL, que é o ladrão, ele faz o movimento contrário, ó. Ele pega do fígado e leva para a corrente sanguínea. E aí, se no caso a alimentação da pessoa estiver com excesso de gordura, esse LDL retirando e levando para a corrente sanguínea o colesterol pode causar um acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. E esse acúmulo de gordura pode causar uma placa, pode formar uma placa. E aí essa placa pode causar o que a gente chama de aterosclerose, que é justamente a diminuição do vaso sanguíneo porque tem placas de gorduras ali. Então, para você imaginar como é que seria, eu sei que vocês já fizeram essa experiência, né, de estar com uma mangueira e você colocar o dedo numa parte da saída da água. O que é que acontece? A água ganha pressão e ela sai com muita mais velocidade. Então, imagine que um vaso sanguíneo ele está com uma placa de gordura em um dos lados. A pressão vai acontecer o quê? Ela vai subir. Então, isso acaba sendo muito arriscado para a vida da pessoa. Então, é por isso que as pessoas chamam o LDL de logo Deus leva, de ladrão, de colesterol ruim. Porque ele vai trazer o colesterol para a corrente sanguínea. Mas, na verdade, ele está fazendo o papel dele. Ele traz esse colesterol por causa que esse colesterol na corrente sanguínea vai ser usado em diversas partes do corpo para compor todas as funções que o colesterol vai poder fazer na estrutura, por exemplo, na membrana, certo? Então, na verdade, o vilão aqui quem é? É aquele sorvetinho, é aquela batatinha que você come demais, né? Com o crush uma vezinha ou outra, tudo bem, mas todo dia, né? Não dá certo, tem que ter uma alimentação balanceada. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Curte, se inscreve lá no YouTube. Gente, eu queria convidar vocês pra, se vocês tiverem coragem, né? Fazer aí, ó, a dancinha, me marca, tá certo? E pra nossa aula no Meet, dia 12/6, no dia dos namorados, né? À toa que eu tô aqui com essa bagunça toda, né? Fazendo decoraçãozinha pra vocês. No dia 12, no dia 12/6, tá bom? Gente, beijo, tudo de bom, vai passar, vai dar tudo certo, viu? Tchau, gente!